coisa que eu aprendo com esse homem é o seguinte. Bom, recentemente virou notícia, né? Alguns de vocês devem ter visto, onde um dos, não sei se ele é pastor ou pregador, mas é um líder influente da igreja hoje, Vitor Azevedo, sendo entrevistado ou perguntado, alguém chegou para ele e falou: você crê que Deus está no controle de toda e qualquer situação? Ele falou: não creio. Ele negou a soberania de Deus. E ele disse porque se Deus estivesse no controle de tudo, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria toda essa barbárie que nós temos na humanidade hoje. Uma parte da fala do Vitor está certa. Realmente existe fome, existe miséria, existe desigualdade social, existe guerra, existe morte, existe exploração. Tudo isso existe desde os tempos antigos. Se você lê o livro do profeta Amós, vai ficar muito claro que isso não é novidade. Mas o problema é quando eu uso isso para argumentar que Deus não é soberano. Na verdade, isso é reflexo da ira de Deus, que é derramada sobre a humanidade corrompida e pervertida, que é a nossa humanidade hoje. Como é que a ira de Deus desencadeia na sociedade? Ela permite, como foi falado na lição, que os homens produzam e mergulhem e perpetuem e espalhem todo tipo de perversidão mental que vai desembocar, obviamente, numa sociedade doente. Então, os homens praticam o que não devem, os homens vão atrás de práticas injustas, abomináveis, como tudo isso que eu acabei de falar. E isso vai gerar uma sociedade, o que a revista falou, né? A derrota da sociedade humana. Padrões divinos começam a desaparecer, como justiça social, como cuidado do pobre, da viúva, do órfão, como a generosidade, como a humildade, a fraternidade, o companheirismo, valores dignos, valores que agradam a Deus e valores que refletem um pouco dos atributos comunicáveis de Deus, como amor, bondade, começam a perder lugar, porque Deus está punindo os homens, removendo sua graça comum e então permitindo que todo tipo de depravação mental não seja apenas uma ideia, mas saia do papel e tome a forma de ações práticas na sociedade, tudo isso que nós vemos quando nós ligamos o noticiário. Então, a fala do Vitor ela é equivocada, primeiro porque ela nega uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã, que é a doutrina da soberania divina. E segundo, porque ela faz uma leitura equivocada dos problemas sociais, como se a fonte dos problemas sociais fosse a ausência da soberania divina e não a depravação do homem. Portanto, como não cometer este erro? Tendo um conhecimento formidável de doutrinas, para entendermos como a doutrina funciona, basta que nós tenhamos duas imagens na cabeça: um campo de futebol e uma montanha bem alta, né? Um mirante. Vamos imaginar um mirante. Por que um campo de futebol? Porque o campo de futebol tem 4 linhas. E essas 4 linhas são o limite da atuação dos jogadores. Tudo aquilo que o cara fizer dentro das 4 linhas é válido. Se a bola sair, por mais espetacular que pareça a jogada, não vale de nada. Assim também a doutrina. Por mais bacana que um pensamento, que uma teoria, que uma opinião pareça, se ela foge das 4 linhas, ela precisa ser rejeitada. E a segunda imagem é a imagem de um mirante, um lugar alto, com uma vista bela, mas todo mirante tem uma cerca. E o que a cerca indica? Se você passar daqui, você está entrando numa área de risco. Se você passar desse ponto, o terreno é perigoso, existe risco contra você, contra a sua vida. E a doutrina também é assim. A doutrina nos protege de irmos além dos limites estabelecidos e entrarmos em terreno perigoso, mais conhecido como um terreno heterodoxo ou até herético, para quem preferir o termo. Se nós vamos além das doutrinas e tentamos, criar uma interpretação que não tem base, que não tem pé nem cabeça, a gente está entrando em terreno perigoso e ali existe risco de vida espiritual, se você quiser
levar por esse sentido, tá bom? Então tenha sempre essas duas imagens na sua cabeça. Um campo de futebol, cujas 4 linhas limitam as ações, e um mirante, onde a cerca indica para você que depois daquele ponto você está assumindo o risco, tá bom?